do Senhor, igreja. A paz do Senhor. Vamos ficar de pé. Quem está animado aqui hoje? Eu acho que não está, não. Quem está animado? Dá um glória a Deus bem alto. De novo. Muito bem, acordaram. Levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Fechando os nossos olhinhos, se concentrando, silêncio. Nós vamos falar com o dono da casa. O dono da casa não é qualquer pessoa, ele é o Rei dos Reis. Então, devemos ter reverência, postura reta, olhinhos fechados, levanta as mãos. Papai do céu, muito obrigada, Senhor, por mais um dia que nós estamos aqui na tua presença, meu Pai. Te entrego, meu Senhor, cada criança que chegou até aqui, meu Pai. Desde já, meu Pai, abençoa ricamente cada uma delas, meu Pai. Que a semente, meu Deus, que for ser plantada aqui hoje, ela venha dar muitos, 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 muitos frutos, meu Senhor. É o que eu te oro e já te agradeço em nome de Jesus. Muito bem, agora sim. Agora nós temos o nosso primeiro pregador de hoje. Se chama Josué Costa. Palmas, gente.
Paz do Senhor. Abra a Bíblia lá em Marcos 4 ao 20. Quem abriu diz amém. Ouvi eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte de semente caiu junto ao caminho. E vieram as aves do céu, e as comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outro caiu entre espinhos, e crescendo nos espinhos, o sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto do que vigou. E cresceu em produziu 30 ou 60 ou 100. Disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A parábola que Deus disse aqui está querendo dizer que a gente tem que pregar o evangelho para as pessoas que não são cristãs. E as pessoas que são cristãs devem ajudar. Um dia eu estava aí pregando o evangelho, um menino não cristão me ajudou a pregar o evangelho. Me ajudou a dar os panfletos que eu levei. E quando ele perguntou se ele podia ajudar. E eu disse que ele podia. Aí, quando ele começou a me ajudar, muitas pessoas receberam esses panfletos que eu levei. E eu agradeço muito a Deus, porque foi por Ele que eu estou aqui, pregando a palavra. E espero que outras pessoas que estejam aqui, outras crianças, façam essa mesma coisa que eu estou fazendo. Vão lá para o versículo 14 de Marcos, por favor. Que semeia a palavra, e os que estão junto do caminho são aqueles em que a palavra são aqueles em que a palavra é semeada. Mas tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Então, os passarinhos que diz aqui na passagem que eu acabei de ler, os passarinhos são o Satanás que vem e tira a semente do nosso coração. Já as pedras são as pessoas que escutam e aceitam Jesus, mas logo recusam, porque o coração está duro. Já as ervas daninhas, os espinhos, são preocupações que as pessoas aceitam, escutam e creem. Só que logo elas se preocupam com as falas dos outros. A gente não pode se preocupar com os outros. Mas na Bíblia diz, mas a gente não pode dar ouvidos às pessoas que são mandados por Satanás, porque elas podem tirar o nosso foco de Deus. Já aqui, no coisa da boa terra, é as pessoas que aceitam Jesus, escutam a palavra dele e creem e a aceitam. Aí a semente cresce e dá um bom fruto. Pode estar 100, 60 ou
ou mais do que isso, pode dar até 100 frutos. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Minhas vestes no sangue lavei e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, em tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Minhas vestes no sangue lavei e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Glória a Deus. Aleluia. Quem está sentindo aí a presença de Deus? Quem está sentindo o semeador passeando aí, ó, jogando a sementinha? Vamos já descobrir que cada solo representa. Vamos chamar agora o Saulo. Sal da igreja com a paz, Senhor, amém?
Sou o Saulo, da Canaã Sede. Minha líder é a doutora Jane, sou do Arca de Noé. E hoje eu vim trazer uma palavra com o tema sendo a parábola do semeador. Com isso, peço que em reverência à palavra de Deus, todo mundo fique de pé e abram suas Bíblias em Marcos capítulo 4, do versículo do 1 ao 9. Marcos capítulo 4, do versículo do 1 a 9. Amém. E diz assim a palavra de Deus. Retornou Jesus à beira-mar para ensinar, e a multidão que se juntou ao seu redor era tão numerosa que o forçou a entrar no barco, onde assentou-se. E o barco estava no mar, e todo o povo agrupava-se na praia. Versículo 2. E assim ele lhes transmitiam muitos ensinamentos por parábolas, e enfatizava ao ministrar. Escutai, eis que o semeador saiu para semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e chegaram as aves e a devoraram. Outra parte caiu em solo pedregoso, e não havendo terra suficiente, nasceu rapidamente, pois a terra não era profunda. Contudo, ao raiar do sol, as plantas se queimaram, e porque não tinha raiz, se secaram. Outra parte ainda caiu entre os espinhos. Estes espinhos cresceram e sufocaram as plantas, e por isso não se pôde dar frutos. Finalmente, outras partes caíram em terra boa, germinaram, cresceram e ofereceram grande colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E alertou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Senhor, fale conosco nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Neste versículo, vos ensina o quê? Que vai um semeador plantando sementes, deixando sementes cair em um terreno fértil. Só que graças ao vento, as sementes que vão para um terreno que tem pedras ou terrenos que tem espinhos. E antes de eu explicar, eu quero que vocês imaginem que essas sementes sejam nós, sejam pessoas. As sementes que foram para as pedras, elas cresceram rápido, elas cresceram e foram boas, só que a raiz fez que ela caísse, a base fez que ela caísse. Ou seja, as pessoas, elas crescem na casa de Deus, elas crescem, só que elas querem se exaltar rapidamente, deixando que a raiz, deixando que a base caia, deixando que elas sejam cortadas por causa do seu alto ego. Também nos mostra sementes que vão crescendo ao redor de espinhos. Elas crescem, só que graças aos espinhos, elas são sufocadas. O que seriam essas sementes? Seriam as pessoas que começam na casa de Deus, crescem na casa de Deus, só que graças às más influências, graças aos poderes materiais que têm ao seu redor, deixam isso de lado. Essas são aquelas pessoas que vão para a casa de Deus, mas quando vão no colégio, se misturam com o pecado. São aquelas pessoas que vão ao colégio e se misturam com o mundo. São aquelas pessoas que chegam no trabalho, chegam em frente de casa e vê pessoas do mundo te influenciando. Mas essas pessoas se esquecem do real motivo que estão vivendo na terra, que é o Senhor Deus. Eles se esquecem que foi o Senhor Deus que deu ar de vida delas. Elas se esquecem que foi o Senhor Deus que fez estar aqui essa noite.
Nós aqui não devemos ser influenciados, mas ser influentes do Espírito Santo de Deus. Amém? Continuando, tem as sementes que crescem no caminho bom, num lugar fértil. Esse caminho fértil é o que? É a casa de Deus. Essas sementes que estão em um lugar certo, crescem e não tem nada atrapalhando, são um crente fiel. É o crente que não deixa nada abalar. É o crente que pode vir um demônio querer usar e falar assim, ó, eu tenho a base, eu tenho a raiz que Deus me deu e ninguém vai derrubar. Aqui teve um cantor, né, que meu pai até hoje escuta as músicas dele. Que ele escutou até semana passada quando a gente foi dormir na casa da minha avó. Era o cantor Lázaro, que infelizmente faleceu graças à Covid. Eu estava escutando as músicas que ele estava passando, sem saber que eu tinha pregado aqui. E ele passou por uma música que tinha tudo a ver com essa parte agora que eu estou falando. Que era aquela, vou passando pela prova dando glória a Deus, né? Aí tem uma parte da música que ele para e fala um testemunho. Que tem uma pessoa que estava endemoniada por dentro e que chegasse nele. Ei, se você é crente, por que você passa fome? Sabe como ele responde? Porque só de pão não vive o homem. Mas o diabo ele não desiste de primeira não. Ele insiste mais ainda. Quando foi Jesus, ele insistiu mais ainda. Aí ele pergunta de novo. Se você é crente, por que você passa por tanto problema? Por que você passa com tanto problema junto com o Senhor? Aí ele responde de novo assim, porque o deserto é a escola do Senhor. O deserto que um crente passa, o problema que um crente passa, não se preocupe não, porque Deus ele está no controle. O problema que você passa, o problema que está acontecendo na sua vida, se preocupe não, porque Deus ele não perdeu o controle e a sua vitória já é garantida. Agora, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, diz que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse versículo, o Senhor Deus nos ensina que somos seres tricotômicos. Que palavra difícil é essa, Saulo? O que seria isso? Corpo, alma e espírito. Nós somos corpo, alma e espírito. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, complementa esse versículo. O que seria, Saulo? Vamos abrir. Hebreus 4:12 diz o seguinte: porquanto a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais cortante de qual espada de dois gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, a alma, a palavra de Deus, ela divide o nosso corpo em alma e espírito. O corpo fica de fora, o corpo é só carne. A alma e espírito é o que vai depender para a nossa vida eterna. A alma e espírito é o que vai descender para o nosso passaporte da vida eterna. Ei, deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Se você é crente, não tem para que você ficar andando com o mundo, não. Se você é crente, você não tem para que ficar querendo pecar, não. Se você tem um Espírito Santo dentro de você, não tem para que você querer ir para o pecado, não tem para você querer ir para festas, para carnaval, não. Mas quem é crente gosta de ir para as festas espirituais. Quem é crente gosta de adorar a Deus. Quem é crente gosta de louvar.
Nós aqui devemos ser crentes fiéis. Agora, para finalizar a minha pregação, eu quero que vocês lembrem dessa frase desse cantor. Quem é crente, a gente passa fome, mas nem de pão viverá o homem, porque esse é o pão, a água da vida. E quem beber e comer disso aqui, nunca terá sede. Amém? A gente vai ouvir um coral, o coral da sede. Quem aqui já ouviu, já sentiu a presença de Deus quando eles estão cantando? Eu levanto até o pé, como diz a doutora Jane, a gente levanta até o pé. Pode subir, viu? Pode se organizar. Tu és santo, poderoso, tu és digno de todo louvor. Seguirei teus caminhos, te amarei pra sempre. Tu és o Senhor, o Rei dos Reis, Todo-Poderoso, o Senhor das leis. Deus Emanuel, o grande eu sou, príncipe da paz, que ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, princípio e fim, Salvador, Messias, tu és tudo pra mim, tu és meu Deus de paz. Quero viver minha vida em ti. Tu és santo, poderoso, tu és digno de todo louvor. Seguirei teus caminhos, te amarei pra sempre. Tu és o Senhor, o Rei dos Reis, Todo-Poderoso, o Senhor das leis. Deus Emanuel, o grande eu sou, príncipe da paz, que ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, princípio e fim, Salvador, Messias, tu és tudo pra mim, tu és meu Deus de paz. Quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Oh, oh, Semeei
após vezes a minha alma sente angústia e choro do semeador. Mas o que semeia, tanto como que ceifa, terão recompensas das mãos do Senhor. Ceifeiro recolhe com gozo os frutos, nem sempre sabendo a dor que custou. Para quem trabalhou tanto com sol ou chuva e com paciência semente plantou, vez após vezes a minha alma sente angústia e choro do semeador. Mas o que semeia, tanto como que ceifa, terão recompensas das mãos do Senhor. Se pode matar, a semente germina, ela não morrerá, nem se perde no chão. Se alguém a pisar, destruindo o jardim, ela renascerá. A semente é assim. Uma semente não morre, jamais será transformada em frutos de paz. Assim é a vida fiel, plantada na terra, ressurge do céu. A semente é fiel ao processo de Deus, cresce em direção aos céus. A planta que nasceu e depois os botões que se abrem em flor, nascerão os frutos bons com essência de amor. Uma semente não morre, jamais será transformada
fiel, plantada na terra, ressurge nos céus. Amém, amém, amém. Vem cá, princesinha. Vem cantar com a tia. Cadê aquela outra pequena, a Eloá? Tá por aí? Ah. Então vamos lá, vamos louvar o Senhor. Vem, princesa. Pronto. Agora a gente vai pedir a igreja toda para participar desse momento, porque nós vamos cantar o hino Arca de Noé. E a gente vai glorificar o Senhor, todo mundo junto, fazendo uma grande arca, como sempre nós fazemos, tá bom? Vem cá. Arca de Noé, eu vou contar como é que é. Era um barco gigante, sobre até o elefante, a girafa e o jacaré. Arca de Noé, eu vou contar como é que é. Era um barco gigante, sobre até o elefante, a girafa e o jacaré. Tinha até um porco espinho, cuidado com ele pra não espetar. Um macaco bem maroto, com tanta preguiça que nem bola dar. Um casal de cada bicho era o maior buchicho dentro da embarcação. A hiena deu risada na alça pintada de pau no ar. E o grilo se sentia o mais famoso daquele lugar. Todo dia passarada, animada, bicharada, cantando lá 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 lá. Arca de Noé, eu vou contar como é que é. Era um barco gigante, sobre até o elefante, a girafa e o jacaré. Arca de Noé, eu vou contar como é que é. Era um barco gigante, sobre até o elefante, a girafa e o jacaré. Espinho, cuidado com ele pra não se espetar. Um macaco bem maroto, com tanta preguiça que nem bola dá. Um casal de cada bicho era o maior buchicho dentro da embarcação. A hiena deu risada da alça pintada de pau no ar. E o grilo se sentia o canto famoso daquele lugar. Todo dia passarada, animada, bicharada, cantando lá 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 lá. Arca de Noé, eu vou contar como é que é. Era um barco gigante, sobre até o elefante, a girafa e o jacaré. Arca de Noé, eu vou contar como é que é. Era um barco gigante, sobre até o elefante, a girafa e o jacaré. A doutora Jane Coelho, quem aqui conhece? Quem aqui assiste o programa Arca de Noé? Quem aqui já viu ela no programa? Olha, quando vocês assistirem, vocês dão o joinha e manda para um monte de amiguinhos para eles assistirem também. E assim você vai divulgar o projeto Arca de Noé. Então vamos chamar agora a doutora Jane. Glória a Deus. Ontem eu levei uma queda. Estou aqui quase sem conseguir andar. Mas louvado seja o Senhor por esta tarde. Deus seja louvado sempre em nossas vidas. Gratidão a Deus pela a recepção
do pastor Nobre. Gratidão a Deus pelas meninas, equipe Arca de Noé, DIC, aqui da congregação do João 23. Para quem não sabe, o primeiro culto regional do Arca de Noé foi justamente aqui no João 23. Depois de 4 anos, pastor Nobre, estamos voltando. Glória a Deus. 4 anos longos, né? Fazendo aí peregrinações em outras congregações. E aí nós vamos voltar por onde nós começamos. E hoje estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Falar do Arca de Noé é falar dos projetos que Deus tem para nossas vidas. Separar Deus do Arca de Noé é totalmente impossível. Quando se fala em arca, se fala em Deus. Falando em Deus, estamos falando do projeto Arca de Noé. Então, só para vocês terem ideia, o Arca de Noé começou com um programa gravado. Hoje o programa é ao vivo. Acertou, beleza. Errou, beleza também, porque é ao vivo. Segundo, nós temos 12 escolinhas ensinando as nossas crianças. Desde o inglês bíblico, Libras, espanhol, teatro, computação, informática, o que mais? Bateria, teclado, violão. E aí são 12 escolinhas, não tem como eu lembrar de todas. Coral. Algumas escolinhas, nós temos 3 turmas. Turma de iniciante, turma intermediária e turma avançada. Dessas turmas avançadas, já estamos tirando crianças tocando nas bandas dos grandes. Hoje, colocar um filho numa escolinha para aprender um instrumento é na faixa de uns 100 a 120 reais. Quanto é lá na igreja? Canaã, a terra que mana leite e mel, tudo é de graça. Como é que a gente faz? Como é que a gente faz para se inscrever? Entra no Instagram do Arca de Noé Oficial e vê quais são as escolinhas, os horários para seus filhos. Pode participar de todas as escolinhas. Por dia, a criança ainda dá tempo para assistir em torno de 3 até 4. Começamos de 8 até meio-dia. Então, a criança pode fazer 4 escolinhas. Tem jiu-jitsu, aprender a se defender. Enquanto as crianças estão tendo aula, os pais estão aprendendo. Porque adulto também aprende e deve estar sempre aprendendo. Então, para os adultos tem fotografia, computação, empreendedorismo, educação financeira para as mulheres, olha aí, homens. As mulheres saber administrar o dinheiro. Deixa eu ver mais. Jesus é muita coisa. Tem Libras para adultos. Maquiagem. Hoje foi aula de maquiagem. Foi show. Escova. E abril, para os homens que estão aqui presentes, em abril, nós teremos o escolão só para homens. Homem faz trabalho de homem. O nome da escolinha é trabalho de homem. Trocar cano, trocar torneira, infiltração. Terminado este módulo, a gente vai ter pintura, os homens aprendendo a pintar. Sabe por quê, gente? Primeiro que está caro. Segundo, às vezes a gente tem o dinheiro, mas não encontra o operário. Então, Ministério Canaã até isso está cuidando. Cuidando do seu dinheiro, cuidando da sua vida espiritual, mas também da sua vida material.
Uma vez por mês, nós temos curso de capacitação para as professoras. Hoje nós temos aproximadamente 460 professoras. Estamos com uma equipe inclusiva para receber as nossas crianças atípicas, crianças com necessidades especiais. Para vocês terem ideia, só na sede nós temos quase 140 crianças autistas. Esse trabalho está sendo divulgado no Brasil inteiro, porque nenhuma igreja ainda despertou para ter uma equipe preparada, professoras preparadas e ambiente preparado adequadamente. Ministério Canaã partiu na frente. E para os pré-adolescentes, nós temos Arca de Noé Kids, porque eles não querem mais ser tratados como crianças. Então, tem todo um trabalho também com eles. Isso é só para vocês terem uma ideia do nosso trabalho. Tem missões. Uma vez por mês a gente vai nos hospitais levando palavra. E aí por diante. Então, se desejam conhecer, venham para a arca. Todos que entram na arca são todos nós abençoados, em nome de Jesus. Amém? Um cheiro no coração e fiquem na paz. Quem pintou o mundo? Quem escolheu a cor? Fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho a flor. Quem pintou o mundo? Quem escolheu os tons? Fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura estava escrito Deus. Quem pintou o mundo? Quem escolheu a cor? Fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho a flor. Quem pintou o mundo? Quem escolheu o tom? Fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior que todo mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura estava escrito Deus.
Vocês sabem o que é parábolas? São pequenas histórias que Jesus pregava, falava, e com grande, mas enorme conhecimento e aprendizado para as nossas vidas. E a parábola que a gente vai contar é a parábola do quê? Mais alto. Do semeador. A primeira semente caiu pelo caminho. A segunda semente caiu aonde? Nas pedras. Terceira semente caiu entre os espinhos. E a quarta semente caiu aonde? Na terra boa. Mas aí ficou a questão. Que semente é essa? Que solos são esses? Que terras são essas? Vamos descobrir? Vocês já entenderam alguma coisa sobre os solos? A primeira é aquela que caiu no caminho. E no caminho parado, não passa gente para um lado, gente para o outro. E aí a semente está lá no chão. O que aconteceu com a semente? Esmagar. E veio quem? Os passarinhos e as comeram. Essa semente nem pôde crescer. A semente é a palavra de Deus. A semente, ela é a palavra de Deus. E o solo é o quê? É o nosso coração. Aqui, Jesus fala que a semente que caiu no caminho, que vieram as pessoas e pisaram, veio os passarinhos e as comeram, são aquelas pessoas que até chegam a aceitar Jesus, mas não se firmam. Elas saem logo, elas não ficam na igreja. Elas vão por emoção. Essa foi as que caíram na beira do caminho. A segunda é essa daqui. Ela caiu aonde? Sabia? Ela cresceu? Ela chega até crescer, mas ela não cria raiz. Por quê? Porque é cheio de pedras, e as pedras não tem como achar raiz. Então, a semente é o quê? A palavra de... A semente é o quê? A palavra de Deus. E as pedras, o solo aqui é o quê? O nosso coração. Esse aqui, Jesus quis falar que até aceitam Jesus por emoção, vai para os cultos, cultua o Senhor, mas aí quando vem a tribulação, não fica. Ela arranja desculpa para tudo, mas porque ela não tem raiz, porque veio o sol e a secou. Foi? Ela ficou seca, então ela não criou raiz, então ela não pôde dar frutos. Ela nem chega a dar frutos, certo? Essa foi aonde? Na rocha. E esse daqui caiu aonde? Espinho é bom? Vamos já descobrir. Aqui, a semente significa o quê? A palavra de Deus. E o solo, que é o espinho, significa o quê? Estão aprendendo, é o nosso coração. E aqui, essa semente, nesse coraçãozinho, ela chega a crescer. Só que ela não cresce muito. E ela não dá frutos. Sabe por quê? Porque os espinhos
a sufocam. Então, elas sufocam tanto, 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 que não chega a dar frutos. Então, são aquelas pessoas que vêm para a igreja, aceitam Jesus com muita alegria, mas só quando vem a tempestade, ela quer até dar um ânimo, um impulso de ficar aceitando mais. Aí vem as pessoas e começa a dizer, mulher... era o Saulo que estava pregando do Lázaro. Por que tu é crente e passa por isso, mulher? Por quê, mulher? Quer dizer, são os espinhos que começam a sufocar ela. Então, ela se sente muito... Não, por que Deus faz isso? Por que Deus faz aquilo? Então, aquilo vai, com o tempo, vai morrendo dela espiritualmente, certo? Então, essa foi a que caiu aonde? Nos espinhos. Ah, mas existe uma terra que ela é? Até que enfim. Por isso que o semeador nunca deixa de lançar a sua rede, porque embora caiam nesses locais, mas tem uma que cai na terra boa. Vamos descobrir como é que é ela? A semente é o quê? A palavra de Deus. E a terra boa é o quê? O nosso coraçãozinho, né? Aqui, como vocês podem ver, ela cresceu, se espalhou e deu muitos frutos. Então, aqui o semeador ficou muito, mas muito feliz nessa terra. Porque aqui significa que a palavra de Deus foi lançada no coraçãozinho dela. E ali ela criou raiz, ela cresceu e se multiplicou. Mas como é que eu posso, tia Nájila? Se eu não sei como começar, tia Nájila vai te ensinar. Primeiro, você aceita Jesus no seu coração. Aceitou Jesus? Quem aqui já aceitou Jesus? Segunda coisa, ora. Ora de manhã, quando acorda, ora de tarde, ora de noite, ora quando for dormir. Ai, meu papai está dodói, minha mamãe está dodói. Ora também. E ali você vai criando raízes e vai ficando, cada vez mais forte, vai crescendo os seus galhos. E tem mais uma coisa que a gente pode fazer. Ler a palavra de Deus, que quando eu estou orando, estou lendo a palavra de Deus, eu estou crescendo e criando bons frutos. Se eu oro, leio e obedeço a palavra de Deus, então eu estou numa terra boa. Agora eu vou mostrar para vocês como é que fica essa terra boa, numa música muito alegre que a gente preparou para todos vocês. O semeador saiu a semear, jogou a sementinha para a terra cultivar. Um pouco da semente caiu pelo caminho, vieram os passarinhos, começaram a ciscar. Xô, 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 passarinho, deixa a sementinha para a terra cultivar. Xô, 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 passarinho, deixa a sementinha para a terra cultivar. Tanto de semente caiu entre as pedrinhas,
lançou em boa terra. Enfim a sementinha conseguiu frutificar. Depois multiplicou, formando um pomar. E o semeador então pôde se alegrar. Tum, 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 o seu coraçãozinho era boa terra pra semente florescer. Tum, 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 Jesus lança semente, mas só frutifica se de fato você crer. Tum, 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 o seu coraçãozinho era boa terra pra semente florescer. Tum, 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 Jesus lança semente, mas só frutifica se de fato você crer. Mas só frutifica se de fato você crer. Mas só frutifica se de fato você crer. Esses são os nossos pomares, alguns que a gente pôde trazer, que se eu botasse tudinho aqui, não ia caber, não. Mas Jesus é bom. Vamos chamar agora o nosso pastor Nobre. A paz do Senhor. Paz do Senhor. Alguém gostou? Tem alguém que quer aceitar Jesus hoje? Quem? Quem quer aceitar Jesus, vem aqui para frente para me orar por vocês. Quem quer aceitar Jesus? Eita, que coisa boa! Olha aí, olha aí. Bora! Bora! Ei, vocês aí do lado de fora, querem aceitar Jesus? Olha aí, doutora Jane. Gente, eu quero agradecer, eu vou já orar por vocês tudinho, tá bom? Eu quero agradecer a doutora Jane, a nossa líder desse patrimônio que o Ministério Canaã tem, que é a Arca de Noé, e está nas mãos da doutora Jane, a nossa missionária. Quero agradecer também a liderança do Bom Sucesso. Uma salva de palmas para o Bom Sucesso. Henrique Jorge 1. Henrique Jorge 2. Parquelândia. Faltou uma. Pan-Americano. Pronto. Deus abençoe vocês. Vai ter um lanchezinho, não vai? É fazer a fila, é? Como é que vai ser? A irmã vai orientar como é que vai ser o lanche, tá bom? Vamos ficar de pé, todo mundo, para a gente orar. Vou apresentar vocês ao Senhor. Oi, oi. Cuidado, cuidado aí com as bolas. Só um minutinho, só um minutinho, só um minutinho. Eleve suas mãos ao céu. Bora lá, todo mundo levantando as mãos ao céu. Obrigado, Senhor, por este momento maravilhoso das tuas crianças, Senhor, dos teus filhos, os pequeninos, que são deles a tua salvação. Ajuda-os em tudo que eles forem fazer, que eles cresçam no conhecimento da tua palavra, da saúde, da paz para a família, para que eles cresçam no entendimento, Senhor, e no conhecimento da tua palavra. Que eles nunca saiam da tua casa, permaneçam firmes, fiéis, até que tu venha buscar a tua igreja. Abençoa o papai, a mamãe, toda a família. Obrigado pela vida da nossa missionária, doutora Jane, das lideranças das igrejas que vieram, que o Senhor abençoe completamente cada um deles. Obrigado pela liderança de João 23, Senhor, que fez uma grande festa para Jesus. Em nome de Jesus, nós acreditamos que tu vai fazer algo muito mais. E quem crê, dá um brado de glória. Agora eu apresento essas crianças. Ei. Volta. Eu apresento essas crianças, Senhor, para o teu reino. Que eles cresçam cada vez mais. Em nome de Jesus. Quem crê diz amém.